Parabéns, vereadora Estela, pela fala. Eu acho que é isso, né? Tá difícil mesmo a gente conviver com essas questões na cidade. Ontem eu estive na casa de um amigo ali na Marquês do Herval, no centro, bem para baixo da praça. E tinha uma lâmpada de LED, dessas novas, bem na frente do apartamento. E ele comentou, eu liguei pro número da prefeitura mesmo para pedir que estava queimada. Eu falei, tá, e arrumaram? Sim, faz uns 15 dias. Eu disse, sim, mas tu ligou quando? Ah, faz uns 3 meses, mais ou menos. Então, fico pensando, se aí na Marquês do Herval, um pouquinho para baixo da praça, demorou, ele ligou, claro, certamente não foi a demanda dele que foi atendida, foi por outro motivo, mas ela ficou quase 2 meses queimada, uma lâmpada, fica difícil a gente falar de segurança pública. Porque aí é isso, né? Uma lâmpada, eu já falei isso mais de uma vez aqui, vou falar novamente, eu acho vergonhoso quando alguém me pede, vereadora, não tem lâmpada na minha casa, tu pode pedir, fazer uma indicação? Porque não que a gente se negue a ajudar qualquer coisa, nós estamos aqui. E sim, o município precisa saber onde queimou uma lâmpada também, a gente pode ajudar nesse sentido da fiscalização. Mas quando eu ouço assim, ó, eu já tenho uns 3 protocolos, eu já fiz essa solicitação ao tempo, chegar a ponto de ter que recorrer para um vereador e pedir uma coisa, como se disse, né, como a vereadora Estela falou, aparentemente de fácil, ou pelo menos de não tão difícil solução, como é a questão da saúde, que se fala tanto, de verbas para as escolas, para verbas de lista de espera para exame, para isso, para aquilo, é troca de lâmpada, é um serviço de iluminação pública de segurança. Nós sabemos que teve toda essa mudança nos últimos tempos aqui, então está se esperando que a coisa ande. Eu, particularmente, acredito mais no serviço público, acredito mais nos funcionários, nos servidores da prefeitura que faziam esse trabalho, que tem conhecimento para isso, mas eu quero estar errada, por isso, esse pedido de tantas questões feitas por esses vereadores, essas vereadoras. Mas eu queria também dizer que eu não tentei ligar para o 0800 nem ninguém ali no gabinete tentou, mas eu já ouvi relatos de pessoas que tentaram e que demora muito para atender. Eu recebi relato de pessoas que não... Vereador Xuxa, eu sei que para o senhor a cidade está ótima, está maravilhosa, não tem nenhum problema, até a saúde ficou boa agora. Eu sei disso. Então, por favor, eu estou dando o relato que eu recebi. O senhor faça a defesa do governo como quiser, pelos interesses que tiver. Eu estou na minha fala e eu vou falar o que eu quero falar nesse momento. Eu já vi pessoas dizendo que demora e já vi pessoas dizendo que não demora. Esta pessoa que me disse que não demorou foi num sábado. Só que eu já relatei aqui o tempo que ele demorou para fazer o tal do cadastro. Foi assim, a pessoa não estava entendendo, foi uma pessoa lá do Ceará que atendeu, que disse tudo aquilo que precisa, além do cadastro do nome, CPF, isso, aquilo, aquele outro, o número do poste, o tipo de lâmpada, o tipo de poste, tudo bem, ele fez tudo isso, ele disse que demorou um tempo inacreditável, num sábado detalhes, mas beleza, ele conseguiu fazer. Agora eu fico me lembrando, vereador Zanchini, pensando na minha mãe, que morava no 4º andar, que não tinha elevador e que era uma fiscal do bairro pela sacada. Eu imagino a minha mãe ligando para isso, já faleceu, mas quando ela fazia isso, imagino a minha mãe ou qualquer pessoa como ela ligando, tendo que dar todos os seus dados e mais número de poste. A vereadora Tatiana outro dia disse que não precisa o número, enfim, mais da nossa cidade. Mas eles pedem, vereadora. E aí tu vai dizer o quê? Não tem, não sei.
eles pedem isso pelo telefone, não é anexando pelo aplicativo. Pelo aplicativo, pior, tem gente que não sabe se movimentar. Nós temos que pensar na população inteira da cidade. Então, eu peço a aprovação dos colegas, das colegas, para depois a gente poder fazer melhor esse debate com o retorno desse pedido.